Ok, eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria envolvendo a API. E sinceramente, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo porque o que eu vou falar aqui hoje pode literalmente mudar tudo daqui pra frente no universo API. E não, isso não é exagero. Vocês sabem muito bem que existem alguns personagens dentro da API que são perigosos. Muito perigosos. Mas existe um em específico que, sinceramente, eu acho que pode acabar se tornando um problema ainda maior no futuro. Kravokbot, só de falar esse nome, já fica um clima estranho. Porque para quem acompanha o universo API há bastante tempo, já percebeu que o Kravokbot não é um personagem comum. Ele não é só um vilão qualquer. Ele é praticamente o capiroto da API. E o pior de tudo é que eu sinto que ainda não vimos tudo o que ele é capaz de fazer. Porque quanto mais informações aparecem sobre ele, mais parece que existe alguma coisa muito pior escondida por trás. E foi exatamente por isso que eu comecei a pensar em uma ideia. Uma ideia extremamente arriscada. Mas talvez necessária. Eu estou pensando em organizar um encontro entre o Kravokbot e a própria irmã dele. Elebot. Sim. Para quem não sabe, a Elebot é a irmã do Kravokbot. E sinceramente, eu não consigo parar de pensar em uma coisa. E se ela for a única capaz de parar ele de verdade? Porque às vezes, a única pessoa que consegue entender alguém é alguém da própria família. Só que ao mesmo tempo, isso também pode dar muito errado porque a gente não sabe como o Kravokbot vai reagir, o que aconteceu entre os dois no passado, e nem se a Elebot realmente conseguiria controlar a situação. E sinceramente, isso é exatamente o que mais me preocupa. Porque eu tenho a sensação de que esse encontro não seria algo normal. Parece uma daquelas decisões que ou resolve alguma coisa, ou piora tudo de vez. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero ouvir vocês. Mais tarde eu vou abrir uma enquete que ficará disponível por 24 horas. E nela vocês vão decidir. Vocês aceitam ou não a ideia de organizar o encontro entre a Elebot e o Kravokbot? Porque sinceramente, eu não quero tomar uma decisão tão pesada sozinho. E dependendo da votação, isso pode realmente acontecer. Só que antes de vocês responderem, tem uma coisa importante. Eu não estou sozinho nesse vídeo. Porque alguém decidiu aparecer aqui para falar sobre isso também. Elebot. Então essa é a ideia que você pretende apresentar aos inscritos, AbnerTube. Interessante. Sinceramente, eu já imaginava que esse assunto voltaria algum dia. Porque não importa quanto tempo passe, o nome dele sempre encontra uma forma de retornar. Kravokbot, vocês o conhecem como o capiroto da API. Mas sinceramente, esse apelido ainda não representa completamente o que ele realmente é. Porque o Kravokbot não destrói apenas lugares. Ele destrói equilíbrio, confiança, relações e principalmente a mente das pessoas. E isso é o mais perigoso nele. Porque diferente de outros inimigos, o Kravokbot não precisa atacar imediatamente. Às vezes, ele apenas observa, espera, manipula lentamente, e quando as pessoas percebem, o caos já começou. Então quando o AbnerTube me falou sobre essa ideia, eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Porque organizar um encontro com o Kravokbot não é algo simples. Vocês precisam entender uma coisa importante. Eu conheço o Kravokbot muito antes de vocês sequer ouvirem falar dele. Eu conheço a maneira como ele pensa, a forma como ele manipula situações, e o tipo de presença que ele causa nos ambientes. E sinceramente, isso é exatamente o que me preocupa. Porque o Kravokbot não é previsível. Às vezes ele parece calmo. Às vezes ele parece racional. Mas normalmente, é nesses momentos que ele se torna mais perigoso. E existe outra coisa que vocês ainda não entenderam completamente. O Kravokbot não gosta de perder. Nunca gostou. E quando alguém tenta enfrentá-lo diretamente, as consequências normalmente não são pequenas. Então sim, esse encontro poderia talvez ajudar a impedir algo pior no futuro. Mas também existe a possibilidade de isso acabar despertando coisas que deveriam continuar enterradas. Mesmo assim, eu decidi aparecer neste vídeo por um motivo.
Porque se vocês realmente aceitarem essa ideia, então vocês merecem saber da verdade. Eu não tenho medo do Kravok-bot. Mas isso não significa que ele não seja perigoso. Existe diferença entre não sentir medo e subestimar alguém. E sinceramente, subestimar o Kravok-bot seria um erro enorme. Então agora, a decisão está nas mãos de vocês. Se a enquete for aceita, eu participarei do encontro. Mas entendam uma coisa importante antes de votar. Depois que esse encontro acontecer, talvez algumas coisas dentro da Happy nunca mais voltem a ser como antes. Então pensem bem antes de escolher, porque às vezes, a curiosidade também pode abrir portas perigosas. Ok, depois de tudo que a Eliabot falou, eu acho que vocês entenderam porque eu tava tão preocupado em trazer esse assunto pro canal porque sinceramente, isso não parece mais só uma teoria ou uma ideia aleatória. Agora parece que alguma coisa realmente séria pode acontecer. E vou falar uma coisa pra vocês. Teve momentos aí enquanto a Eliabot tava falando, que eu senti que até ela mesma parecia desconfortável em tocar nesse assunto. E isso me preocupa muito. Porque a Eliabot normalmente é extremamente calma. Ela quase nunca demonstra preocupação desse jeito. Então se até ela tá tratando o Kravok-bot como algo perigoso nesse nível, acho que a situação é muito mais séria do que imaginávamos. E sinceramente, a parte que mais me deixou pensativo foi quando ela falou que o Kravok-bot não precisa atacar imediatamente. Porque isso significa que talvez ele esteja observando, esperando ou planejando alguma coisa há muito tempo. E se isso for verdade, cara, isso muda completamente a forma como a gente vê ele dentro da API. Então agora, a decisão está oficialmente nas mãos de vocês. Mais tarde eu vou abrir a enquete aqui no canal. E ela ficará disponível durante 24 horas. E nela vocês vão decidir. Vocês aceitam ou não o encontro entre a Eliabot e o Kravok-bot? Mas eu quero que vocês pensem muito antes de votar. Porque sinceramente, isso pode acabar se tornando um dos momentos mais importantes do universo API até agora. E dependendo do resultado, eu realmente vou organizar esse encontro. Só que ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que depois disso, algumas coisas podem mudar para sempre. Então comentem também o que vocês acham. O Kravok-bot realmente pode ser parado? A Eliabot conseguiria controlar a situação? Ou isso tudo pode acabar piorando ainda mais as coisas? Porque sinceramente, eu tô vendo dois caminhos possíveis aqui. Ou esse encontro resolve algo, ou ele abre um problema ainda maior. E isso é exatamente o que tá me deixando nervoso, então fica atento no canal. Porque a enquete vai aparecer mais tarde. E dependendo do resultado, o próximo vídeo pode literalmente iniciar um dos eventos mais perigosos da API. Valeu por assistirem. E até o próximo vídeo, se tudo der certo.